das cinzas dos impérios. Novas forças emergem. Novas ideias nos levam adiante. Novas crenças nos unem e nos destroem. Em meio ao caos de um planeta implacável, muitas espécies vão se extinguir, mas para uma, todas as peças vão se encaixar. E uma série de chaves vão abrir o caminho para a humanidade triunfar. Essa é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Roma, 455 d.C., nos portões do Palácio Imperial. Genserico. Conhecido como Rei da Espada. Chefe da tribo dos guerreiros alemães, os Vândalos. Eles esmagaram os exércitos romanos no norte da África. Agora eles estão atrás das riquezas dos romanos. Encurralada dentro do palácio, a imperatriz Licínia Eudóxia. Filha de um cristão convertido. Viúva de um imperador assassinado. Ela e seus filhos são a última família a governar Roma. A capital imperial está sob ataque. Governando 1/5 da população mundial, estendeu o império até o colapso. Como uma supernova, os impérios que nós vimos neste planeta sofreram um colapso sob seu próprio peso. Uma grande massa de energia. Não havia nada mais brilhante no céu. Com certeza não havia nada mais brilhante nem mais poderoso do que o Império Romano. Não havia mesmo. Roma, a primeira mega cidade do mundo. População, 1 milhão. A cidade mais moderna do mundo. Agora em ruínas. Um império dissipado. Quando você pensa sobre o Império Romano e na complexidade do sistema que ruiu, é incrivelmente assustador. Um sistema que podia criar o melhor exército do mundo, que podia unir toda a região do Mediterrâneo. A ideia de que um sistema como esse pudesse se fragmentar e se esfacelar é apocalíptico. A humanidade sempre vai estar à beira da destruição, mas não vamos ser insensatos a ponto de acabarmos conosco. Acho que gostamos de estabelecer limites, e isso é uma característica muito humana. Os homens de Genserico causam uma devastação. O Império Romano jamais se recuperaria. Quando você vê esse tipo de terror e você está preso dentro dessa cidade, você começa a ficar sem opções muito rapidamente. Você não pode fugir, você não pode se esconder, você não pode derrotar essa força. Eles vão estuprar, eles vão pilhar e eles vão roubar. Mas os vândalos não são selvagens. Eles são educados, são hábeis guerreiros, graças aos romanos. Na época em que os vândalos chegaram a Roma, eles viveram no Império Romano durante muito tempo.
Provavelmente eram pessoas que falavam latim, que tinham participado de exércitos ao lado dos soldados romanos. Eles tinham sido mercenários, se engajaram no comércio com o Império Romano. Genserico lutou contra os romanos desde a adolescência. Agora ele pode obter o grande prêmio. Eudóxia. Valia mais do que ouro para o chefe vândalo. Ter a imperatriz como sua refém lhe daria prestígio. Eudóxia irá passar os próximos 7 anos ao lado de Genserico. A filha dela foi forçada a se casar com o filho dele. A imperatriz de Roma foi escravizada por um bárbaro. O Império Romano durou 5 séculos. Em seu auge, governava 60 milhões de pessoas e 5 milhões de quilômetros quadrados. Quando se desintegrou, as tribos bárbaras viram sua oportunidade. Os anglos e saxões foram para a Britânia, Frank para a Gália, dando seu nome à moderna França. Os visigodos se apossaram de onde agora é a Espanha. Quando o poder ruiu no tempo e no espaço, isso criou um vácuo, por definição. Outros vieram correndo, territórios foram tomados, ideias foram repudiadas. Os romanos sabiam disso. Nós não sabíamos quem viria a seguir. Com a queda de Roma, a Europa volta para a era da escuridão. A guerra, a fome e a selvageria. A essência da vida romana perdida por séculos. A tecnologia para construir aquedutos, o uso de moedas em algumas áreas, até mesmo a escrita. Roma perdeu 95% de sua população. Londres é abandonada. O drama de Roma sugere que a civilização não progride em uma linha reta em direção a mais prosperidade, mais ordem, mais lei, mais tecnologia. Isso nos mostra as coisas incríveis que foram realizadas pelos gregos e romanos e que essas coisas foram perdidas de novo. Na verdade, a humanidade é um pouco como o bolero de Ravel. Nos repetimos e nos repetimos. Sabe, faz parte da condição humana. Com a queda de Roma, a Europa se fragmentou e ficou dividida por 1500 anos. Mas 2 forças novas emergem, a chave da história da humanidade. No norte gelado, os vikings. No sol escaldante do sul, os árabes. O deserto da Arábia, 1400 anos atrás. Enterrado nas profundezas, havia ouro, que vai ajudar a formar uma nova civilização. Fundar uma nova religião, o islamismo. Na mina de Maha al-Daha, trabalhavam milhares de escravos.
Seu dono era Al-Rajad al-Birrizi, da mesma tribo do profeta Maomé. Sendo um magnata da mineração, logo iria valer seu peso em ouro. O ouro é um metal incrível, é fácil de trabalhar com ele, ele não perde o brilho e é tão lindo que parece simbolizar a riqueza e a realeza só por existir. Todo o ouro obtido até ali vinha do espaço sideral, em uma época conhecida como Grande Bombardeamento, há quase 4 bilhões de anos. Asteroides contendo traços de ouro caíam sobre a Terra. $14 milhões de vezes mais raro do que o ferro. Todo o ouro obtido daria apenas para encher 3 piscinas olímpicas. A extração de ouro no século VII é um trabalho perigoso na Arábia. Os túneis são sustentados apenas por estruturas de madeira. Em cada golpe, o trabalhador pode ficar rico. Ou cavar sua própria sepultura. Caverna de uma mina de ouro no deserto da Arábia. O proprietário, Al-Rajad al-Birrizi, arrisca sua vida para salvar seus homens e o seu investimento. Só essa mina irá produzir 50 toneladas de ouro, no valor de $2 bilhões atualmente. A corrida do ouro provoca um boom no comércio. É um novo capítulo para a humanidade. No centro de comércio de Meca, emerge um líder carismático, o profeta Maomé, e uma nova religião. Em 20 anos, o islamismo une as tribos guerreiras da Arábia. Foi uma ideia de gênio do Estado burguês islâmico usar o ouro para criar um grande exército que seria capaz de ir além da Península Árabe. E criar um novo tipo de império, um império islâmico diferente. De Meca, atualmente a Arábia Saudita, o islamismo se espalha pelo norte da África e Europa, dominando as terras antes controladas pelos romanos. Uma nova civilização chega à Espanha e constrói uma nova cidade. Córdoba. Lar de um notável inventor, Abbas ibn Farnaz. Astrônomo, engenheiro, inventor.
Ele inventou o relógio de água, o planetário, a lente de aumento. Agora ele vai arriscar a vida em sua nova invenção. Ele queria voar 1000 anos antes dos irmãos Wright. Eu sei que é ousado. Eu sei. Qual é o seu problema? Um experimento extraordinário em uma cidade extraordinária. Córdoba é o lar de 500 mil de muçulmanos cristãos e judeus. Na era da escuridão da Europa, é uma luz de tolerância e aprendizado. 37 bibliotecas, o conhecimento da humanidade. Eles recuperaram muito da história antiga da Grécia e de Roma. Alguém pode pensar, se os cientistas islâmicos não tivessem tido esse papel de acalentar a ciência, como teríamos chegado até aqui? Porque no Ocidente, nós tínhamos perdido isso na Era da Escuridão. Como a ciência teria sobrevivido no Ocidente, se não fosse pelos estudiosos islâmicos? Os árabes deram um salto à frente na astronomia, engenharia e medicina. Eles criaram a álgebra e simplificaram a matemática com números de 0 a 9, ainda conhecidos hoje como números arábicos. Ibn Fernés está fascinado com as leis do voo. E ele constrói sua máquina voadora. Que coisa extraordinária ele queria fazer. Esse sujeito maluco queria pular de um prédio para melhorar o conhecimento humano. Direcionando essas asas para cima e para baixo, eu vou voar. Se tudo der certo, após voar um tempo, eu vou voltar a salvo. Relatos da época dizem: ele acoplou 2 asas ao seu corpo. E de uma grande altura, ele se projetou no ar. Ele voou por uma distância considerável, como se fosse um pássaro. Mas sem uma cauda, ele não podia controlar a descida. Ele teria dores nas costas pelo resto da vida. Mas ele entrou para os recordes da história, pois foi o primeiro homem a voar. Esse desejo de arriscar a vida pelo conhecimento é uma das coisas que realmente levaram a humanidade para onde estamos hoje. Nós não estaríamos aqui se as pessoas não desejassem constantemente experimentar e arriscar tudo só por um palpite. 50 anos depois, a 4.000 quilômetros de distância, outro árabe abriu as fronteiras do conhecimento. Ahmed bin Felan. Diplomata, historiador, muçulmano devotado. Sua missão: procurar novas rotas de comércio. Na Rússia, ele faz contato com o povo que iria dominar o norte da Europa, os vikings. Ele registra: nunca vi espécimes mais perfeitas fisicamente. Eles são homens grandes, de corpos brancos, altos como palmeiras. Mas eles também são as criaturas de Deus mais imundas. Eles bebem álcool, noite e dia. Todos carregam um machado. Eles são como selvagens.
Para Ibn Felan, a aparência deles deve ter sido um choque, porque eles eram tão sujos e promíscuos e completamente desprovidos de um senso de privacidade e dignidade que ele levaria isso com ele. Da sua Escandinávia nativa, esses vikings viajaram Da sua Escandinávia nativa, esses vikings viajaram 2.000 quilômetros pelo mar e rios antes de se estabelecerem na Rússia a oeste. Esse país recebeu esse nome por causa deles. Os vikings se chamavam Ross, homens que remam. Achamos que os vikings eram um povo bruto e assustador, mas eles ajudaram a abrir o mundo, ajudaram o mundo a se conectar de um modo nunca feito, e estamos em débito com eles por isso. Os bárbaros eram os aristocratas de outra cultura, não eram pessoas que comiam de boca aberta ou arrotavam em todas as mesas. Em suas civilizações eram extremamente refinados e sofisticados. Acontece que quando se defrontavam com outra cultura e queriam subjugá-la, davam vazão a toda essa violência. Davam vazão a toda essa, digamos, sede de poder que, entre seus pares, eles tentavam conter. A rede de comércio dos vikings alcançou o norte e o centro da Ásia. Dos povos que visitavam eles queriam um luxo raro na Arábia: pele. Em troca, davam ouro árabe. Imagine dois povos que não podem se comunicar verbalmente. Mesmo assim, eles trazem algo que tem valor em sua cultura e a troca é feita. E foi assim que o comércio foi criado entre as culturas de todas as partes do mundo. Ibn Felan chegou em bom momento para esses vikings. O chefe deles tinha morrido. Era hora do funeral. Eles me contaram isso antes de cremar seu chefe. Eles o colocaram num túmulo por 10 dias enquanto preparavam seus trajes para o funeral. Surpreendentemente, ele ainda não tinha começado a feder. O viking morto é destinado a Valhalla, lugar legendário de descanso dos chefes e guerreiros. Ele não irá sozinho. O filho do chefe perguntou para as escravas de seu pai quem morrerá com ele. Um passo à frente. Assim que ela fizesse isso, não haveria retorno. A escrava favorita do chefe morto escolhia acompanhar seu chefe, acreditando que em Valhalla ela se tornaria sua esposa. Mas primeiro, ela precisava morrer. Nas margens do rio Volga, na Rússia, um povo pagão irá dominar grande parte da Europa cristã. Os vikings preparam seu chefe para a vida após a morte. Uma de suas escravas se ofereceu para ser cremada junto com ele. Então ela pode entrar em Valhalla com seu chefe. Ibn Felan, um historiador árabe, escreveu seu primeiro relato sobre o funeral viking. Eles pegam o homem morto e o levam para o navio, onde eles o deitam sobre uma manta. Uma mulher tem as instruções. Eles a chamam de o Anjo da Morte. Eles dão à escrava uma bebida intoxicante. O Anjo da Morte coloca a corda em volta do pescoço dela. Daí, ela pega uma adaga de lâmina larga e golpeia a escrava em suas costelas, enquanto 2 homens a estrangulam até ela morrer.
chefe viking faz sua jornada final em seu bem mais precioso: seu longo barco. A chave da exploração dos vikings: seus barcos longos. Construídos com camadas entrelaçadas de carvalho, arrebitados na quilha, eles eram resistentes e rápidos. Equipados com velas e remos, alguns podiam chegar a 20 nós, uma boa velocidade para uma corrida moderna de iates. As embarcações que pilotavam os famosos drakkar tinham velas, mas também tinham remos e permitiam que eles navegassem também pelos rios. Assim eles podiam entrar dentro de lugares, sei lá, dentro de lugares hoje imagináveis, se pensarmos na navegação atual. Os vikings atacaram as costas britânica, irlandesa, francesa e espanhola. $30.000 vikings se estabeleceram na Islândia em 60 anos. E eles formaram colônias na Groenlândia. A grande crise na civilização dos vikings foi a agricultura. Os vikings precisavam encontrar novas terras e a Groenlândia era uma terra com oportunidades. Eles a chamavam de terra verde para que as pessoas mudassem para lá. Na verdade, não era verde. Da Groenlândia, eles foram para a América do Norte. Foram os primeiros europeus, 500 anos antes de Colombo. No ano 1000 depois de Cristo, os vikings se estabeleceram em diversas comunidades que eles já tinham atacado. Novgorod, na Rússia, Kiev, na Ucrânia, Rouen, na França, York, na Inglaterra, Dublin, na Irlanda. Todas foram transformadas em cidades pelos vikings. Eles se converteram ao cristianismo, substituindo santuários pagãos por grandes igrejas. Eles se reinventaram como cavaleiros europeus. Na Rússia, eles formam a dinastia dos príncipes. Na França, eles eram conhecidos como Homens de Nor e governavam a Normandia. O mais famoso deles, William, o conquistador, invadiu a Britânia e se tornou rei da Inglaterra. Como governantes da Europa cristã, os vikings logo estarão na linha de frente do conflito entre civilizações, as cruzadas. Os vikings ajudaram a Europa a sair da sua era de escuridão, mas outros exploradores criaram uma civilização totalmente nova, em uma ilha do Oceano Pacífico. A humanidade é incansável. A urgência de criar, a urgência de glorificar, não importa em que parte do mundo esteja, nem os recursos que tenha, nem mesmo as ferramentas que tenha disponíveis. Essa urgência é universal. Vivendo em completo isolamento, essas pessoas vão construir uma das estátuas mais icônicas do mundo. A Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico. Os polinésios esculpem estátuas de pedra com ferramentas da Idade da Pedra. Humanidade, o construtor. É extraordinário porque elas foram feitas há muitos séculos e ainda cativam a imaginação. Nos assustam porque são muito misteriosas. Com toda a nossa tecnologia, a estátua da Ilha de Páscoa nos surpreende. Um monumento a um chefe ancestral. Como o homem que os liderou até aqui. Rotu Matua. Pioneiro. Salvador, fundador de uma civilização.
sua terra nativa, sua tribo era treinada em lutas armadas. Ele escolhe alguns de seus homens para uma jornada épica. Rotumatua deve ter sido um líder incrível, pois convenceu esse grupo de pessoas a segui-lo para o desconhecido. Ele deve ter tido um grande senso de esperança e otimismo, que infelizmente se mostrou ser muito bem fundamentado. Sem mapas nem bússolas, ele viajou 4.000 quilômetros para um dos lugares mais remotos da Terra. Uma ilha vulcânica, com metade do tamanho de Detroit, na vasta imensidão vazia do Oceano Pacífico. Eu velejei pelo Pacífico e eu sei como esse oceano é grande, é enorme. Você está em uma canoa e só pode ver 6, 7, talvez 8 quilômetros adiante. Você não vê tão longe se está no nível do mar. Se você veleja e passa um atol, ela tem a altura de uma árvore. Se você está a 16 quilômetros dela, não a vê. Então, na verdade, se puser um galho no palheiro, você vai encontrar a agulha antes que possa encontrar a Ilha de Páscoa. O segredo para cruzar o oceano era o instinto de navegação. Os polinésios eram incríveis. Sua habilidade para navegar, seu conhecimento sobre as estrelas, sobre a navegação celestial eram sem paralelo. E eles usaram isso para conquistar quase que todo o Pacífico, indo até a Nova Zelândia. Na Ilha de Páscoa, inteiramente isolada, eles vão criar uma civilização única. Circundados por estátuas de seus deuses ancestrais. Se você pensar sobre isso, virtualmente todos os grandes monumentos do passado foram construídos por uma motivação espiritual, como se isso atendesse à necessidade humana de alcançar a vida após a morte. E a Ilha de Páscoa revela uma urgência de celebração, de comemoração. Monumentos épicos que ainda são impressionantes milhares de anos após e que ainda serão daqui a milhares de anos. Conhecidas como Moai. A maior tem 10 metros de altura e pesa 82 toneladas. Tão pesada quanto uma nave espacial. Os humanos trabalharam arduamente. Nós nunca apenas nos estabelecemos, cultivamos e vivemos. Sempre construímos, exploramos alguma coisa, fizemos alguma coisa desafiadora que era maior do que nós. Conta a lenda que as estátuas magicamente andaram até seu lugar. Na realidade, elas foram arrastadas pela terra. As florestas forneceram todos os materiais de construção que os moradores da ilha precisavam. As palmeiras de 24 metros de altura transformaram-se em canoas, cabanas e apoio para transportar o Moai. Para levantá-las e colocá-las no lugar, alavancas de madeira e cordas foram feitas das fibras das árvores. Não há nada como essas estátuas. Elas foram feitas com uma tecnologia muito primitiva. Ficamos fascinados com elas, com os seus olhos lindos que olham para nós e cativam os nossos corações. Os moradores da Ilha de Páscoa construíram 900 Moai para proteger sua comunidade isolada. Mas, fazendo isso, eles decretaram sua própria ruína. Infelizmente, sua proteção não durou. Quando as florestas foram cortadas, tiveram um desastre ecológico na Ilha de Páscoa.
Quando as últimas árvores se foram, eles não podiam mais fazer canoas. E seu paraíso tornou-se uma prisão. Religião. A força mais poderosa na história da humanidade. Ela construiu civilizações e as destruiu. Enquanto os moradores da Ilha de Páscoa fazem homenagem aos seus deuses ancestrais, do outro lado do planeta, guerreiros religiosos vão destruir aqueles que têm uma fé diferente. No Oriente Médio, Jerusalém é uma cidade cercada. Dentro de suas muralhas há pandemônio. Do lado de fora, 12.000 homens vão ser massacrados. Cruzadas. Chefiando o ataque está Tancredo de Hauteville, um cavaleiro nórdico, descendente dos vikings, cheio de sede de sangue. Os castelos são nossos, as muralhas e todo o resto. Mas também são nossas as cruzadas contra os hereges, as perseguições, as guerras religiosas. Tantas pessoas morreram em nome da religião. As guerras travadas por crenças religiosas derramaram muito sangue. Mas eu acho que de todas as guerras travadas devido à religião, as cruzadas possuem um lugar de destaque. As cruzadas, obviamente, têm essa característica de buscar, recuperar os objetos sagrados, os lugares sagrados. Mas, a princípio, quando se estuda o fenômeno das cruzadas, vemos que era também uma empreitada social para estender os territórios cristãos e a influência cristã. Massacre. Ecoa até os nossos dias. Tancredo de Hauteville, um cavaleiro cristão em uma missão de Deus. Na Terra Sagrada, declarando guerra ao islamismo. No final do século XI, 600 anos após a queda de Roma, as duas religiões são grandes rivais. O cristianismo domina no oeste e no norte. O islamismo no leste e no sul. Determinados a deter o avanço do islamismo, o Papa conclama os cristãos a pegarem nas armas. Seu alvo, a cidade sagrada de Jerusalém. No início das cruzadas, Jerusalém, sob o governo muçulmano, na verdade era um lugar de criatividade e diálogo interreligioso. Havia os judeus, havia os cristãos, havia os muçulmanos. A maior parte deles vivia em relativa harmonia. O islamismo era uma religião muito tolerante e não havia problemas de convivência em Jerusalém, onde estava o Santo Sepulcro, até o ano 1000 aproximadamente, quando aconteceu a invasão dos turcos nessa cidade. Eles estavam mais preocupados naquela época com os grupos que vinham da Ásia Central. Mas cada ala quer a cidade para si. Os judeus a veem como sua antiga capital. Os muçulmanos a conhecem como Al-Quds, o sagrado. Daqui o profeta Maomé fez sua jornada para o céu. E para os cristãos, Cristo havia sido crucificado aqui. É impressionante quando você vai a Jerusalém. Se você parar por um segundo, você vai ver que essas pessoas, elas têm mais em comum do que diferenças. Eles são os filhos e as filhas de Abraão.
a todos que se juntassem às cruzadas. O Papa Urbano oferecia a salvação eterna, declarando: O Senhor suplica que vocês destruam aquela raça vil que está nas terras de nossos amigos. Todos que morrerem lutando terão a remissão de seus pecados imediatamente. O que importava ao cruzado, ao guerreiro, não eram as relíquias ou os lugares santos. O que importava era seguir o protocolo, o ritual através do qual ele era ordenado cavaleiro. Ele recuperava algo, e isso lhe dava prestígio, lhe dava honra. Com a absolvição assegurada, nada detém as cruzadas. Um deles se recorda com júbilo. Pilhas de cabeças, mãos e pés eram vistos nas ruas da cidade. Era um julgamento justo e esplêndido de Deus para encher este lugar com o sangue dos descrentes. Se eu tivesse um sistema de crença que literalmente dissesse que Deus me disse que eu preciso matar qualquer um que quiser tentar me impedir de estar aqui, isso iria me permitir justificar qualquer ato terrível que eu fizesse naquele momento. O fundamentalismo religioso se associa a características de personalidade marcantes, diminui a abertura da experiência, também diminui a abertura para haver um acordo, a falta de concordância, a concordância pequena. Tem gente por aí que é fundamentalista e tendem a impor sua própria perspectiva sobre a perspectiva religiosa dos demais. Tancredo hesita. Ele decide resgatar os muçulmanos e parar de matá-los. Ele dá a eles seu estandarte. Um sinal para o povo que eles estavam sob sua proteção. Na igreja do Santo Sepulcro, ele reza. É um sistema de crença singular, onde eu posso passar a responsabilidade para Deus que me permite fazer coisas brutais no campo de batalha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas eu acho que quando isso ficou mais ameno, quando as imagens voltaram à mente, isso teve efeito sobre o ser humano. Amém. Retornando, ele encontra seus presos massacrados à sua revelia pelos outros cruzados. As cruzadas foram muito ruins. Lembre-se que esses sujeitos abraçaram o mesmo Deus e muitos tinham a mesma crença, os mesmos profetas, e mesmo assim as ruas se encheram com o sangue desses irmãos. Isso mostra o poder extraordinário das ideias que podem convencer as pessoas e levá-las a cometer atos de grande sacrifício e amor, por um lado, e também atos de uma enorme barbaridade e ódio, por outro. É a lâmina dupla da espada, da crença religiosa. As cruzadas continuaram por 2 séculos e custaram mais de 1 milhão de vidas. Mas o pior momento da humanidade ainda está por vir. Uma praga ameaça nossa existência.
Os sobreviventes vão construir novas civilizações na Europa e na Ásia, com muitas invenções, cultura e arte. Um novo capítulo na história da humanidade.